é um dos palácios mais grandiosos do mundo. Lar dos poderosos imperadores da China que governavam daqui, envoltos em mistério, longe de todos. Agora, a computação gráfica de última geração está abrindo as portas da Cidade Proibida para todos, transformando-a em um mundo virtual, ressuscitando seus moradores, revelando segredos que os mortais comuns nunca deveriam desvendar. Os mistérios da Cidade Proibida. Estes são os primeiros passos da gerente de projeto Moira Zhang e de sua equipe da IBM em um projeto sem precedentes, para transformar o imenso palácio dos antigos imperadores da China em um mundo totalmente interativo e virtual. Deste ângulo aqui, nós teremos de reprocessar. Então, procure fazer uma foto perfeitamente alinhada. Tá bom? Nos próximos 2 anos, membros da equipe, tanto aqui como nos Estados Unidos, tentarão construir uma réplica digital perfeita deste complexo enorme. Não como ele é hoje, mas como era há muitos séculos, quando os imperadores governavam a China e a sua autoridade era incontestável. E quando tiver terminado, a equipe disponibilizará a Cidade Proibida na internet, dando a todos, em todo lugar, a chance de entrar nela e explorá-la. Quando este projeto estiver disponível, você literalmente poderá percorrer toda a área da Cidade Proibida. Mas a ideia não é só poder andar lá dentro. A ideia é, literalmente, poder vivenciar tudo como eles viviam. É uma tarefa monumental. Construída há 600 anos, a Cidade Proibida não é apenas um palácio, são 900 estruturas requintadas, dispostas com precisão numa área imensa, no coração de Pequim. Cercada por muros de 9 metros, protegida por torres de vigia ornamentadas e acessível somente através de 4 portões gigantescos. E uma vez que as portas se fecham, a cidade fica literalmente lacrada, porque ela é totalmente murada. Portanto, você fica virtualmente separado do exterior de Pequim. Ela se torna uma cidade dentro de uma cidade, como uma fortaleza. E dentro dessa fortaleza morava o imperador, a um mundo inteiro de distância de seus súditos que não podiam sequer se aproximar dos muros da cidade. Hoje, essa linha divisória é uma lembrança distante. Agora conhecido como Museu Palácio, a Cidade Proibida recebe cerca de 9 milhões de visitantes por ano, principalmente chineses. E o que atrai a equipe de realidade virtual é a chance de abrir a janela para o passado ainda mais e levar a Cidade Proibida para o resto do mundo. Eu tô vendo muita coisa aqui que eu não me lembrava. Tipo, eu não me lembro de ter visto aquilo ali. Até agora, Rish Patel, o líder da equipe, só viu a Cidade Proibida em fotografias. Mas a realidade supera muito as expectativas dele. Estruturas maravilhosas de cores fantásticas e desenho elaborado. Enormes telhados amarelos, colunas pintadas de um vermelho intenso, e o jogo de claro e escuro é de tirar o fôlego. Tem todos esses elementos diferentes, porque temos as árvores, os artefatos, a arquitetura. Temos a arquitetura. Contudo, para fazer justiça a esses elementos, a equipe de projetistas precisa olhar além da superfície para entender as ideias que os inspiraram. Se você olhar para a cidade apenas da perspectiva artística, as cores são muito bonitas e é tudo bem simplista. Mas se olhar além, você verá que existem outros princípios que a governam. Escondido em praticamente todo o detalhe da cidade está um testemunho do status de Deus do imperador. A garça, símbolo de longevidade, para trazer vida longa ao imperador.
leões, símbolos de força para proteger o imperador do mal, e dragões representando a autoridade e o bem. Os dragões eram o símbolo mais marcante do imperador chinês, que, usando mantos com dragões dourados, sentava-se em um imponente trono na forma de dragão. Mas as cores espetaculares da Cidade Proibida não foram escolhidas apenas por sua beleza. Segundo a antiga filosofia chinesa, o vermelho simbolizava o fogo e o preto simbolizava a água. Mas é o amarelo que flui pelos telhados da cidade que mais impressiona. O amarelo representava o centro, representava o imperador. Então, olhando para a Cidade Proibida, você vê muito amarelo, como nas telhas amarelas. E se olhar bem para ela de cima, verá a Cidade Proibida como um oceano de amarelo. Por mais intrigante que seja o exterior, existem ainda mais surpresas em sua arquitetura interior. Cada prédio contém o que parecem ser peças sem fim, um quebra-cabeça incompreensível, pelo menos para os leigos. Mas como a equipe de projeto de realidade virtual logo vai descobrir, a elegância da arquitetura chinesa tradicional está na solução de cada problema inerente à sua construção. Eu acho que podemos contornar isso. Por outro lado, temos... O desafio do líder da equipe, Rishi Patel, é entender essas diferenças bem o suficiente para criar modelos tridimensionais detalhados de cada prédio do complexo do palácio. Modelos precisos o suficiente para simular a experiência de visitar a própria Cidade Proibida. Eu acho que essa área é uma das mais complicadas na cidade. Isso vai ser um desafio. Vai mesmo. A equipe teme que possa levar até 3 semanas para criar apenas uma das 900 edificações da cidade. Felizmente, existe uma estrutura nas proximidades construída no estilo imperial igual àquelas da Cidade Proibida. Já que está sendo reformada, a sua estrutura está exposta, oferecendo pistas sobre a sua construção que podem ajudar os projetistas com o seu trabalho. Para descobrir os seus segredos, o arquiteto Chen Dong tem estudado este templo que data do século XVIII. A arquitetura imperial chinesa é composta por 3 partes. A primeira é a fundação. A estrutura precisa ser montada sobre uma plataforma acima do solo. Depois disso, você constrói a estrutura de madeira com suas colunas e travessas. E por último, vem o telhado. Em média, o telhado de uma construção chinesa tradicional pesa o dobro de um telhado ocidental. Mas sem paredes para suportar a carga, como esse peso enorme pode ser sustentado? E a solução para o desafio foi inovadora. Estender um sistema de postes e travessas até o vão do telhado, entrecruzado por vigas horizontais conhecidas como terças. Além de sustentar o peso dos caibros e telhas cerâmicas, as terças davam ao telhado a sua típica forma curva. E aqui temos o último elemento típico da arquitetura chinesa antiga, e podemos vê-la aqui. Chama-se Dougong. Estes suportes de madeira colocados em volta da beirada da edificação, além de sustentar os beirais, distribuíam o peso do telhado ao longo da estrutura de madeira. Mas o mais notável de tudo, talvez, é que todos esses elementos eram montados sem ao menos um único prego ou parafuso. Além de ser um trabalho artesanal surpreendente, os elementos davam à estrutura uma flexibilidade incrível, permitindo que se contraísse e expandisse com as mudanças no clima e até suportar terremotos. Durante um terremoto, ele redistribui o peso e assim a estrutura de madeira permanece intacta. E as edificações chinesas com estrutura de madeira tinham mais uma grande vantagem. Os seus elementos permaneciam constantes de um edifício para o outro. Isso significa que uma cidade inteira podia ser construída repetindo basicamente a mesma estrutura várias vezes.
É um método de construção modular que antecede os sistemas de pré-fabricados modernos em mais de 1000 anos. Para a equipe que está recriando esses edifícios no mundo virtual, essa qualidade provaria ser essencial. No Palácio Museu, Rish Patel, o líder da equipe, está iniciando o projeto de construção tridimensional. Aqui nós temos as fotos de referência e alguns detalhes bem claros. Temos todos os ângulos diferentes para descobrir como é montado, todas as diferentes partes, inclusive as partes decorativas. Assim sabemos qual é o aspecto. E Patel cria um modelo tridimensional a partir destas imagens bidimensionais. Geralmente, começamos a criar uma peça como uma primitiva geométrica, que é uma forma básica, como um cubo ou uma esfera ou até mesmo um plano. Partindo de uma das formas básicas, podemos modificá-la para se tornar o que quisermos. Por exemplo, eu posso pegar uma borda aqui e posso mudar essa borda para criar mais topologia. E aqui a modularidade das edificações é inestimável. Então, temos partes modulares, como aqui, que temos os pilares, temos os lintéis e temos essas asas que saem debaixo dos lintéis. Nós temos o dugon e aí nós os construímos e botamos tudo junto, do jeito que um edifício de verdade seria montado. Patel já posicionou os elementos básicos da cidade proibida virtual. Mas para completar o projeto, a equipe precisa superar toda uma nova série de desafios. Decodificar os segredos ocultos na requintada planta da cidade e descobrir como e por que os artesãos construíram os enormes muros da cidade. À medida que projetistas da cidade proibida virtual começam a criar o modelo, uma coisa fica bem clara. Eles não podem apenas copiar as edificações, pois têm de entender os motivos por trás de sua disposição. E isso exige uma vista geral do complexo inteiro, impossível de se ver do solo. Eles então recorrem às imagens de satélite, e aqui eles podem ver a cidade em toda a sua glória. Um enorme retângulo de 800 metros de comprimento, cercado por um fosso imenso de mais de 45 metros de largura. Mas o que realmente define os limites deste mundo protegido são os imensos muros externos, de mais de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Dando continuidade à sua saga pela perfeição, a equipe precisa descobrir exatamente como estes muros foram construídos e, para isso, eles terão de pesquisar em outro lugar. E um lugar que pode conter uma pista é a cidade de Pingyao. Construídos no século XIV, os muros de Pingyao estão entre os mais antigos ainda de pé na China. O arquiteto Chao Pengtu, nascido e criado aqui, é um especialista nas técnicas de construção chinesas tradicionais. Chao lembra que os muros de Pingyao foram construídos usando uma técnica antiga conhecida como terra batida. É como os chineses construíram os muros de suas cidades por mais de 2000 anos. Aqui você pode ver as camadas de terra. Está vendo esta parte aqui? Viu? Está vendo aqui? Eles pegavam terra solta e batiam. Começa a esta altura e então fica assim. Aí eles colocam mais uma camada. E então compactam até aqui. E esta técnica se popularizou rapidamente. A técnica é muito mais sofisticada do que parece. Antes da terra ser batida, era misturada com uma combinação precisa de estabilizadores como cal e sangue de porco. E à medida que a mistura endurecia, os muros ficavam duros como rocha. Essa técnica funcionava tão bem que foi usada para construir grande parte da mais longa e mais famosa estrutura militar na Terra, a Grande Muralha, de 6.500 quilômetros. É um processo bem lento. Usavam um martelo de pedra enorme que exigia umas 6 pessoas para erguê-lo. Era um trabalho muito lento. Dá para imaginar quantos anos e quantas pessoas foram necessários para construí-los. A técnica, simples porém eficaz, continuou inalterada por séculos. Até cerca de 600 anos atrás, no início da dinastia Ming,
quando artesãos fizeram uma melhoria crucial. Graças aos avanços rápidos na fabricação de tijolos, os Mings começaram a usá-los para revestir os muros de terra batida. Quando chove, a terra sofre erosão. Então o tijolo faz o muro durar mais. Construídos com uma argamassa incrivelmente resistente, feita com uma surpreendente mistura de arroz grudento e claras de ovos, estes muros revestidos de tijolos são tão resistentes que podem até suportar tiros de canhão. Como resultado, os Mings aplicaram a técnica em todos os muros importantes. Em suas melhorias na Grande Muralha e nos muros que cercavam a joia de sua coroa imperial, a Cidade Proibida. Aqui, artesãos precisaram de 2 anos e 12 milhões de tijolos para completar as fortificações da cidade. Um muro de 3 quilômetros de comprimento que era tão intimidador quanto impenetrável. Sabendo disso, os projetistas trabalhando na Cidade Proibida virtual continuam a trabalhar em seu complexo. Mas eles ainda não podem terminar o projeto porque ainda há muitas perguntas sem resposta. Enquanto estuda as plantas da cidade mostrando o aspecto da Cidade Proibida quando foi construída, a equipe percebe algo estranho. Durante grande parte de sua existência, a Cidade Proibida estava contida dentro de 2 cidades, cada uma com os seus próprios muros. E isso levanta outra questão. Se já era tão bem defendida, por que fortificar ainda mais a Cidade Proibida? Segundo a historiadora arquitetônica Nancy Steinhardt, a resposta pode estar em um texto antigo conhecido como Cao Gong Ji. O Cao Gong Ji contém uma descrição do chamado Yongshan, que pode ser traduzido como Cidade do Rei, e na verdade diz Cidade Murada. E é exatamente isso que temos na imagem. Desde os tempos antigos, os planejadores urbanos chineses haviam incorporado essa ideia em seu projeto, um quadrado ou retângulo cercado por seus próprios muros. Este é um mundo bem definido, de 4 lados, 4 cantos, e o imperador se senta no meio. Segundo o pensamento tradicional chinês, os muros representavam estabilidade e ordem, e serviam tanto como símbolos como defesa. As cidades chinesas têm muros. O ideal seria que o Império Chinês fosse todo murado, mas os chineses nunca conseguiram construir uma grande muralha que o cercasse completamente. Mas no universo chinês ideal, os muros são ligados. São mensuráveis e têm o imperador em seu centro. Essa é a configuração ideal que a Cidade Proibida queria alcançar. Mas a importância dos muros das cidades vai muito além de sua simbologia. O seu posicionamento, que definia a direção da cidade toda, também parece ter um significado. A Cidade Proibida está alinhada com os pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. E o eixo principal de tudo isso é a linha do meridiano. Ela começa ao sul da Cidade Proibida, passa por cada portão, cada saguão principal, passa pelo extremo norte e vai além. O arqueoastrônomo E.C. Krapp acredita que o motivo do posicionamento norte-sul pode ser encontrado no céu noturno. Os chineses descobriram um princípio básico no céu, a rotação da Terra. Todo dia, como sabemos, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. As estrelas fazem o mesmo, e todas giram em torno de um único eixo. Um eixo imóvel no céu que se chama Polo Norte Celestial. A construção da Cidade Proibida ao longo do eixo norte-sul assegurava que qualquer um que estivesse de pé diante dela sempre veria a estrela polar diretamente acima do trono do imperador, mandando um recado claro que a autoridade imperial vinha de cima. Shongdi, o maior poder no universo, estava representado nos céus no Polo Norte Celestial.
que mantém o céu firme enquanto tudo se move em volta dele e, de fato, ele governa a própria natureza das circunstâncias na Terra. E assim, o imperador era o representante autorizado do poder mais importante no cosmo, como visto em sua representação no céu, no Polo Norte Celestial. E enquanto a equipe avança na construção da cidade proibida virtual, a importância da história e da simbologia vai ficando cada vez mais clara. Mas agora a equipe deve ir além e encontrar uma maneira para os visitantes vivenciarem os mistérios da cidade proibida em pessoa. Em Chicago, no quartel-general do projeto, os trabalhos na primeira réplica tridimensional interativa da Cidade Proibida da China estão bem avançados. A equipe agora tem um conhecimento mais detalhado das muitas estruturas da cidade e como e por que elas foram colocadas dentro do complexo de 80 hectares. Agora, a sua próxima tarefa é capturar a ideia da dimensão e do espaço do local sentidos por todos os visitantes da Cidade Proibida. Bem, essa é a ideia por trás da Cidade Proibida virtual. É usar isso. Para fazer isso, o gerente de programa John Tova busca os conselhos de um especialista. Um historiador que não só estuda a Cidade Proibida, como também morou nela. O Dr. Wu Hang. E esse é o princípio. E aqui você fez um trabalho realmente maravilhoso. É lindo. A cor, a padronagem e uma decoração muito rica. E esta é a primeira vez que eu vejo. Meus parabéns. Obrigado. Está muito bom. Legal. A nossa primeira pergunta foi qual é a sensação de estar dentro da Cidade Proibida. E o que realmente nos impressionou foram a dimensão e a escala. E esse senso de dimensão fica mais aparente na área conhecida como pátio externo que a equipe começou a criar. Cobrindo os 2/3 meridionais do complexo, esta era a face pública da Cidade Proibida, um palco enorme para cerimônias da corte e ritos imperiais. E bem no centro do pátio externo, elevado sobre uma plataforma de 3 camadas de mármore, fica a obra-prima da Cidade Proibida, o Saguão da Harmonia Suprema. É a maior edificação de madeira na China e já foi o coração cerimonial do Império. E dentro dele ficava o Trono do Dragão, de onde o imperador resolvia questões de Estado e presidia os procedimentos formais do tribunal. Mas não são só as construções que dão ao pátio externo seu grande poder, mas também os espaços entre eles. 2 pátios gigantescos, cada um do tamanho de 5 campos de futebol. O espaço é muito importante na arquitetura chinesa. Ter de atravessar esse espaço enorme para poder chegar a essa edificação. É uma ideia muito interessante mesmo. Você entra num pátio enorme que leva você a outro pátio e ainda a outro pátio. Então é como você diz, sempre passa essa sensação de suspense. Você não sabe o que vem a seguir, certo? E ao passar por outro portão, você encontra outro espaço grande. Isso tem um grande efeito psicológico verdadeiro. Qualquer um que chegasse ao Trono do Dragão depois de atravessar esses pátios imensos deve ter sentido ansiedade, vulnerabilidade e até mesmo terror. Agora fica claro para a equipe que a única maneira de fazer justiça a essa arquitetura notável é permitir que o visitante virtual entre no espaço, pois esse novo mundo terá de ser visto do ponto de vista do visitante. A ideia inicial era, vamos representar isso na rede, vamos fazer com fotografia de alta resolução e multimídia, mas a sensação de suspense ou do que vem a seguir e o senso de dimensão estavam ausentes. E é por isso que optamos pela tecnologia dos jogos dos mundos virtuais. Então... Para tornar esse mundo virtual o mais real possível, a equipe precisa entender exatamente o que acontecia aqui. Nos tempos do Império, como eram usados esses espaços gigantescos?
Para a equipe que está nos Estados Unidos, um bom ponto de partida é a Biblioteca do Congresso em Washington, a capital, que abriga a maior coleção de documentos imperiais chineses fora da China. Olá, bom dia. Oi, como vai? está, Jim? Fundada em meados de 1800 com uma doação de 1000 livros do imperador Tongxi, a coleção agora contém quase 1 milhão de volumes. E o historiador James Millward vem aqui regularmente para estudá-los. São oficiais da corte dele. Então esta é uma cerimônia de triunfo na Cidade Proibida. Esta gravura é especialmente interessante porque mostra toda a cerimônia É. diante do palácio. Estas gravuras retratam o retorno do exército imperial da China após uma campanha militar bem-sucedida. Elas datam do século XVIII, quando uma nova família de governantes conhecida como Qing havia dado início à Era do Ouro da Cidade Proibida. Notei que tem alguns cavalos aqui, com soldados segurando as rédeas. Depois vemos os soldados dispostos em círculo. Isto aqui, veja, são músicos tocando flautas, tambores. Isso. Então o imperador estaria aqui em cima, olhando para baixo. A gravura tem uma parte danificada aqui, mas eu imagino que o imperador devia estar bem ali, no meio. Certo. E foi Qianlong, o imperador desta parte no século XVIII, que melhor aproveitou o pátio externo da Cidade Proibida. Nossa, esse tipo de cerimônia deve ter sido bem impressionante, para dizer o mínimo. Então podemos ver como o palácio era usado como teatro político e para apresentar esse aspecto incrível e formidável do poder imperial. E por mais impressionante que tenha sido, esta cerimônia marcou apenas um momento em um calendário repleto de eventos vitais para o Império. Aqui, no pátio externo, o imperador realizava reuniões oficiais com os seus ministros, anunciava editais imperiais, dava audiências e presidia a comemoração do Ano Novo Lunar. Era um teatro grandioso para os rituais e a pompa do Império. Cientes do efeito dramático dessas cerimônias, os imperadores como Qianlong queriam que elas fossem vistas não só na China, como no mundo todo. O fato desta gravura ter uma matriz em chapa de cobre significa que muitas cópias podem ser feitas. Isso. Então era interessante para o imperador produzir essas representações da sua vitória em massa. De fato, ele tirou proveito disso e até enviou os desenhos para a França e outros países. E eu acho que esse é um ótimo exemplo da grandiosidade desse império. O seu império estava à altura dos impérios britânicos e das outras nações europeias. E ele mantinha contato com todos. Enquanto os Qing espalhavam a reputação de seu império pelo globo, um número cada vez maior de diplomatas estrangeiros enfrentava a longa jornada até a Cidade Proibida para conhecê-los. Para um estrangeiro, a experiência do pátio externo, que a equipe está tentando recriar, deve ter sido impactante. Imagine um embaixador, um dignatário visitante ou um príncipe, que teria que acordar bem cedo e passar por uma sucessão de portões, entrando pelos portões mais ao sul, que eram a entrada da Cidade Proibida. Escoltado pela guarda imperial, um diplomata caminharia para o norte, subindo o sagrado eixo central do complexo. E depois de atravessar todos os grandes pátios e passar por todos os portões, ele seria conduzido pela própria arquitetura do palácio até que finalmente o diplomata e seus atendentes estariam na presença do próprio e todo-poderoso imperador. Eles se ajoelhariam num pavimento bem duro, cercado por guardas, e mandariam que eles ficassem de joelhos e fizessem um kautal, que é se ajoelhar e fazer uma reverência diante do imperador. Aqui, de joelhos, os visitantes devem ter se sentido acanhados pela arquitetura e intimidados pelos rituais. Cada elemento da cerimônia foi projetado para enfatizar o grande abismo entre os mortais comuns e o imperador de toda a China.
O interessante sobre essas cerimônias é que elas envolviam uma movimentação de pessoas cuidadosamente coreografada através das construções. E é assim que a cidade em si contribuía para essa aura imperial. Mas além do pátio externo, dentro do palácio havia todo um novo e movimentado mundo e eunucos, concubinas e príncipes. E como é possível trazê-los de volta à vida? Esse é o próximo desafio da equipe. O dia do lançamento da Cidade Proibida Virtual está próximo, mas ainda falta muito o que fazer. Os projetistas terminaram de criar as enormes praças e muros imensos do pátio externo da cidade. Agora, eles devem iniciar o minucioso trabalho de criar o pátio interno da corte. Comparado ao resto da cidade... Não, me adiantei. Comparado ao resto da cidade, o pátio interno é um paraíso de paz e luxo. A parte traseira da Cidade Proibida é quase como uma colmeia de abelhas. Tem muitos jardins, com árvores e flores raras. Os espaços vão ficando mais íntimos. E uma vez que entra nesses cômodos, você vê a decoração se tornar mais requintada e mais opulenta. E era aqui, nesta área íntima, que o imperador vivia com suas esposas, filhos e os eunucos, homens que eram castrados antes de poder morar nesses cômodos suntuosos. O pátio interno também era onde os imperadores, como Qianlong, podiam esquecer os assuntos de Estado e cultivar o seu amor pela cultura chinesa tradicional. Ele sabia escrever em chinês clássico, sabia escrever poesias e sabia escrever ensaios elegantes. Qianlong, é claro, via a si mesmo como um grande conquistador e um homem das artes. Um homem de Wen e um homem de Wu, como se costuma dizer em chinês. E foi sob o domínio de Qianlong que a Cidade Proibida teve o seu auge. E é esse período, há mais de 200 anos, que a equipe de design está tentando duplicar. Durante esse período, o país viveu em paz. Muitos problemas foram solucionados. Então, quando Qianlong se tornou imperador, o país chegou praticamente no auge. E ele pôde usar sua riqueza para realizar muitas coisas. De muitas maneiras, a era de Qianlong, que se estendeu pela maior parte do século XVIII, foi o ponto alto do Império Chinês e da sua história. Depois de dobrar a área do território chinês, Qianlong levou a glória de seu país ao pátio interno. Sob o seu governo, ele se tornou uma verdadeira cidade. Além de ser servido por milhares de eunucos, Qianlong era servido por concubinas, damas da sociedade e consortes, todas trazidas para diverti-lo. É isso mesmo. A ideia geral é essa aqui. E dar aos visitantes online um vislumbre desse mundo muito particular como era no século XVIII, apresenta todo um novo conjunto de desafios para a equipe de computação. Este é um mundo de espaços íntimos e agendas individuais, e para ajudar o visitante virtual a entendê-los, a equipe precisa recriar as vidas das pessoas que viviam aqui nos mais ínfimos detalhes. Balance os braços, balance, balance, balance. Acho que a velocidade está boa. Tente posicionar os pés em linha reta. Imagine que está se concentrando em fazer uma determinada pose. Andar nas sandálias de plataforma de 12 centímetros de uma dama da corte imperial do século XIX não é fácil, ainda mais na penumbra. Mantenha o equilíbrio, isso. Mas Tia An, um membro da equipe, consegue se manter ereta, enquanto sensores vermelhos rastreiam refletores instalados em sua roupa para capturar e armazenar cada movimento feito por ela. Ótimo, vamos tentar essa... Isso, o que achou? Ficou bom? Vamos tentar de novo. E aí está ela. Ótimo, vamos passar para outra movimentação. Este processo de captura de movimentos dará o grande passo de transformar a Cidade Proibida virtual de uma série de estruturas para um mundo totalmente habitado.
Com certeza, o espaço em si é o mais importante, mas além disso, estamos tentando usar este veículo para contar histórias e ajudar as pessoas a entender tudo. Lembra que discutimos antes? Queremos manter a pose em alguns pontos diferentes, porque é o usuário que vai controlar isso. No estúdio de captura de movimentos, o diretor criativo Jack Blanchard e a equipe já estão com um processo bem avançado, criando os trajes requintados dos soldados, oficiais e damas da corte de Qianlong. E na última etapa, os artistas juntam esta arte final detalhada e historicamente precisa às grades que produziram anteriormente. Vire para mim, isso mesmo, bom. E você também fez algumas imagens onde aplicou a textura? Sim, temos algumas imagens com texturas. Nossa, isso faz uma grande diferença. Olha só, está lindo, dá para ver os detalhes. Agora, os projetistas podem dar vida ao pátio interno, recriando-o exatamente como era quando o Império florescia. Ironicamente, o florescimento desse pátio interno guardava as sementes para a queda do Império. Como os chineses diriam, quando o sol chega ao seu ápice, ele começa a descer. Quando Qianlong começou a envelhecer, também começou a perder o interesse no governo. Ele cedeu poder àqueles à sua volta e permitiu que a corrupção se instalasse. E tal poder jamais poderia ser recuperado e nenhum dos imperadores que se seguiu a Qianlong jamais chegaria ao seu nível. O tempo e a falta de recursos acabariam roubando grande parte da glória da Cidade Proibida. Em Chicago, faltam poucos dias para a equipe poder mostrar ao mundo o que foi perdido. Em Chicago, a equipe dá os últimos retoques em seu modelo virtual da Era do Ouro da Cidade Proibida antes de seus governantes a levarem ao declínio. Mas qualquer visitante à cidade ou de sua versão virtual precisa se perguntar: o que houve? Como esse reino tão glorioso desapareceu? A verdade é que aquele momento no tempo que a equipe está recriando jamais poderia ter se sustentado. Estava fadado ao fim por limitações financeiras e dissensão. No final do século XIX, o governo imperial estava mais ou menos falido. A própria figura do imperador tornou-se apenas uma sombra de seus predecessores. E finalmente, após a Revolução de 1912, ele literalmente se tornou um prisioneiro naquela gaiola dourada ou palácio, com pouquíssima liberdade de movimento, com recursos limitados à disposição, e no final tornou-se uma figura bastante patética. Em 1924, as forças republicanas expulsaram o último imperador da Cidade Proibida. A sua história imperial estava terminada. A Cidade Proibida se tornou uma cidade fantasma. Contudo, apesar de seu estado decrépito, ainda impressionava a todos que vinham vê-la. Embora estivesse fisicamente decrépita, embora os seus imperadores não tivessem mais importância, ela ainda mantinha a aura que a sua arquitetura era capaz de retratar. Ainda tinha a presença formidável que ainda hoje as pessoas podem perceber. Se o poder da arquitetura da Cidade Proibida não podia ser destruído, poderia ser transformado. Do palácio de um imperador para um palácio do povo. Em 10 de outubro de 1925, o Museu Palácio abriu as suas portas para a China moderna. Durante todas as dinastias, para o povo, o Palácio Imperial era um grande mistério. E esse era o sentimento de todo o povo chinês. Mas quando o Palácio Imperial foi aberto, todos puderam entrar no Palácio do Imperador. E isso era uma honra, é claro. Os últimos 80 anos mudaram a China radicalmente. Embora hordas de pessoas ainda venham aqui para descobrir o esplendor e a intriga de outrora. Mas a distância ou o custo da viagem limitaram esse privilégio a poucos, até agora. Em apenas alguns dias, a Cidade Proibida Virtual abrirá suas portas.
A equipe de Chicago desvendou os segredos da arquitetura imperial da cidade, decifrou os princípios por trás de seu projeto elaborado e conseguiu recriar a singular experiência do espaço. E, finalmente, deu vida à cidade. Incluindo um elenco de personagens da Era do Ouro do Império. Agora, a equipe convidou Nick D'Onofrio, o vice-presidente executivo da IBM, uma das forças motrizes por trás do projeto, para dar uma olhada na última etapa. Bem, eu vou mostrar o que temos até agora. Só para esclarecer, este mundo tridimensional aqui está na nossa ferramenta de autoração. Então, é aqui que construímos e fazemos coisas, mas é isto que todos verão quando acessarem pelo computador. E esta é a máquina do tempo real. Mas já dá para ver como foi traduzido para cá, né? Sim, com certeza. Este é o nosso avatar. O Avatar, a última peça que faltava. Os avatares são personagens digitais que as pessoas reais podem controlar no mundo virtual. Uma persona que os visitantes podem incorporar quando entram na Cidade Proibida virtual. Ao incorporar avatares no projeto, a Cidade Proibida virtual se tornará um mundo experimental autônomo. Aqui você vê esse mundo da sua perspectiva. Sei. E se movimenta através dele como no mundo real. E organizamos os dados e os processamos da mesma maneira. Então, pegando o jeito das teclas, é bem intuitivo. Isso é maravilhoso. É emocionante. Você não vai só olhar para os prédios, mas vai ver essas histórias e vai ver tudo de diferentes ângulos. E poderá interagir com elas. Demais. Através dos olhos de seu avatar, os visitantes poderão passear pelo palácio virtual, participar de atividades que revelarão a história por trás de seus mistérios e interagir diretamente com os personagens historicamente precisos que povoam esse mundo virtual. Mas a experiência vai muito além, porque à medida que mais visitantes acessarem o programa, poderão interagir não só com os personagens da IBM, mas uns com os outros, trocando histórias, reagindo à arquitetura ou simplesmente andando pelo local juntos. Dessa maneira, a Cidade Proibida virtual dará à Cidade Proibida real uma nova vida. Você pode se transformar num personagem, pode se deslocar e pode até interagir com outras pessoas. O projeto abriu uma grande porta para permitir às pessoas que não conhecem a cultura chinesa percebê-la como algo interessante e educativo. Não é como ir a uma palestra, é um lugar onde você pode interagir. A Cidade Proibida, graças à sua significância, projeto, história e arquitetura, é muito diferente da cultura ocidental. É muito singular. Por isso é tão importante desenvolver essa tecnologia e realizar trocas com os outros para permitir que mais pessoas conheçam a Cidade Proibida e, através dela, entendam a história e o legado chinês. Certa vez, a Cidade Proibida foi um mundo fechado construído para honrar e servir apenas a um homem. Ela incorporava um modo de vida inimaginável para nós hoje. E é por isso que precisamos visitar esse lugar em sua época mais gloriosa para realmente começar a entendê-lo. A importância de um projeto dessa magnitude não são apenas os artefatos, não é apenas o mundo físico, é o intangível. É a interatividade com esse povo, com a sociedade deles, com as suas realizações e entender como eles fizeram aquilo e por que fizeram, englobando a natureza física dessa maravilhosa cidade proibida. Para nós chineses, independentemente do partido ao qual pertencemos ou que tipo de ideologia política nós apoiamos, a Cidade Proibida simboliza algo ainda maior. Eu acho que ela representa uma espécie de consciência nacional. Mas existe ainda mais uma dimensão, porque ela não é apenas um elemento da cultura chinesa, não é simplesmente um símbolo da grandiosidade nacional chinesa. Mas ela passou a ser vista como parte da herança de toda a humanidade.
Este programa foi produzido com o apoio da IBM e documenta a rica história cultural da Cidade Proibida da China.